Vamos retomar o nosso trabalho que foi interrompido a partir do capítulo 13, que a nossa leitura será retomada a partir do versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Nós comentamos muitos aspectos deste capítulo 13, definindo o momento decisivo de retomada de posicionamento, a conexão necessária, a definição de encaminhamento de vida diante de uma questão básica que foi muito trabalhada, a questão do piso eficazatual, e piso esse que precisa ser estruturado para que os indivíduos se movimentem com a devida segurança. E a questão da necessidade desse piso ser pessoal e intransferível, uma vez que Abrão, verificando que não era mais possível a conexão de vida entre, ou com, melhor dizendo, com Abrão com Ló, a necessidade da separação, uma vez que a terra não era suficiente, nós não perdemos essa terra como piso. Não era mais possível Ló viver no piso que não era o piso de construção dele. Nesse momento, Ló faz uma escolha extremamente significativa, que foi a escolha óbvia, clara, pela prosperidade. Quando ele elege aquela área fértil, onde ele precisa, bom, ali eu terei toda a possibilidade de retomada daquilo que eu vivi no Egito, aquilo que eu presenciei no Egito, aquela abundância, aquela fartura. Então nós podemos correlacionar a campina que ele identifica, que era como o jardim do Senhor, a campina do Jordão, que era como o jardim do Senhor, como a referência do lado do Nilo mesmo, definindo a opção pela prosperidade material. A escolha inicial que foi feita a partir de um ato de generosidade de Abrão, que dá a ele o direito de escolha e depois eu fico com aquilo que restasse. Nesse momento, que aí nós retomamos, já separados e definindo o piso de Ló, que tinha realmente uma relação com as suas conquistas pessoais, em termos de necessidades mais imediatistas, mais básicas, nós temos agora o diálogo que existiu entre o Senhor e Abrão. E disse o Senhor a Abrão depois que Ló se afastou dele: levanta agora os teus olhos. E nós observamos a necessidade de levantar os olhos, ativando a questão da visão, que era a visão, toda aquela extensão de terra. E aí nós percebemos que aquilo que nos é oferecido como sendo a nossa herança, o nosso patrimônio, que vai nos pertencer na vida, é aquilo que nós conseguimos alcançar, aquilo que nós já conseguimos realizar, aquilo que vai de um extremo ao outro. E vejam bem, do norte ao sul, do oriente ao ocidente. Então nós temos aqui toda a extensão em forma de extremo.
tanto na verticalidade quanto na horizontalidade. Aqui nós poderíamos falar que a verticalidade expressaria a condição do ser humano enquanto espírito alinhado nas necessidades de um piso na Terra e a conexão indispensável com as referências superiores, vinculando-nos aos planos mais altos da vida. Mas com uma condição que caracteriza a realidade do homem, enquanto elementos da humanidade, na forma crucífera, que vai ser a cruz, de novo encarnada, definindo para nós que do Oriente ao Ocidente nós teríamos a possibilidade do campo operacional divino. Então, já estudamos tudo isso e identificamos a grandeza. E vejam bem, por quê? No 15. Porque toda essa terra que vê, te hei de dar a ti. Te hei, então, a questão do futuro. Nós observamos primeiro aquela questão da própria evolução. Nós observamos no horizonte. O horizonte futuro, que é aquilo que nos aguarda, embora ele ainda não seja a nossa realidade, nosso futuro ideal. Mas o fato de já divisarmos o horizonte mais amplo, já retrata aquilo que será o nosso futuro em termos de posse, de patrimônio pessoal. Então, aquilo virá como uma condição de piso futuro, nosso piso futuro. Te hei de dar a ti, aquilo que nos aguarda. E farei a tua semente como o pó da terra. Isso nós não chegamos a comentar. Isso aqui é importante, nós fizemos uma pequena reflexão. E farei a tua semente como o pó da terra. Então aqui nós temos semente e a correlação entre semente e pó da terra. O que nós identificamos ou podemos depreender da ideia do pó da terra? O que seria o pó da terra? O pó da terra, associado com a água, virou o quê? E o barro virou o quê? Não, em termos de Adão, né? Então virou Adão, virou vida. Então o pó da terra, sendo relacionado à semente, é uma condição clara, natural. É semente de vida. Semente de vida, dessa condição mais, vamos falar assim, primitiva, mais original, de origem. Aquilo que seria toda a potencialidade do vir a ser. E no pó da terra, aqui não é falado como o barro, mas que o pó, aquilo que antecede o barro, tá? Antes da mistura. Então a semente fala dessa potencialidade, então fala das nossas origens. Será que essa origem definida é uma origem que retrata essa linhagem de Abraão, ou nós poderíamos aqui identificar algo para além dessa linhagem de Abraão e retomarmos a história da própria humanidade? A origem do ser, né? Caído de Deus. Então, se nós pensarmos, olha, isso aqui tem a ver. E na verdade é uma grande família. Não pode ser visto, não dá nem para contar. Não dá nem para contar. É muito além do que se possa imaginar. Então a mensagem da humanidade já fica aqui, ó, e definindo a condição de unidade desta grande família universal. Espalhada. Então, a amplidão. E a amplidão, porque vejam bem, quando colocou assim, toda a possibilidade dos extremos, toda a possibilidade dos extremos.
aquilo que a visão alcança. Se a visão ela é maior, se ela se coloca num ponto, né, de maior ângulo, né, nós teríamos uma dimensão muito mais ampla do que seria esse norte e sul, do que seria esse oriente e esse ocidente. E esse espalhado, sem dúvida. Mas a semente aqui, nós poderíamos fazer uma série de reflexões. Aqui seriam reflexões. Seria uma relação. Quando nós pensamos em pó da terra, desde o mineral, nós podemos falar. Quando nós falamos de semente, já nas expressões vegetais, nós poderíamos ter ali. E esse vegetal que se manifesta no animal por ser alimento do animal. Tá? Então nós teríamos toda a extensão das manifestações de vida. Então é a terra como um todo. Essa terra como um todo. Todo esse acervo, né, conquistado por Abraão seria, sem dúvida, a realização da promessa. A realização da promessa. E isso é importante. E ela fica definida a extensão no 16. E farei a tua semente como o pó da terra. É o como, a equivalência. Né? A equivalência. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. A ideia de infinito, para nós, se associa ao pó da terra, não é? A ideia de infinito. A ideia de infinito, e aqui nós estamos falando de ideia, né? A ideia. Porque eles poderiam fazer uma estimativa, né? Fazer aí desenvolver um sistema para poder contar um pó, e aí, por dedução, chegar a uma condição numérica e falar, não, você pode contar o pó da terra. Mas aqui nós ficamos com a ideia de infinitude, que aqui permanece. Nós sabemos quantos são os habitantes da Terra? Eles são contados? Pois é, 7 bilhões e alguma coisa? Então deu para contar, né? Deu para contar. Então não é dessa humanidade apenas que está sendo dito. O que está sendo dito é para além da condição mesmo dessa origem em Deus. Algo muito além do que nós podemos dimensionar no piso puramente físico. Então, é a ideia da infinitude. Quando nós olhamos os vários pisos, os vários planetas, nós temos uma ideia, né, de uma parcela do céu, daquilo que existe no universo cosmos, e nós deduzimos, né, a grandeza da a grandeza da criação, porque nós só temos possibilidade de deduzir algo, né, dessa parcela da criação. Tudo é pequeno, né? Então aqui, vamos colocar de maneira que se alguém puder, tá? Também a sua semente será contada. Mas quando isso acontecer, na condição de humanidade, conseguiu abraçar ou abarcar a totalidade. Se isso foi alcançado, então a referência foi feita. A legenda foi construída. A equivalência é essa. Tá? Então nós temos... Então, Lenice, essa semente fica no universo, quando está, como formou o nosso planeta, ela estava guardada e germinou o nosso Sol. É isso? Na formação do planeta? Aí seria e vai para outros planetas, né? Seria um outro aspecto da análise dessa história, né? Retomando o início dos 7 dias lá. E haja semente, né? A semente que possa germinar. Aquela que possa realmente se manifestar em vida. Então, árvore que tem semente. Então é por isso que fala, né, a genealogia do Cristo, ninguém sabe. Do Abraão também percorreu o universo, né? Exatamente, as origens. Enquanto modelo, né, gente? Enquanto modelo. Enquanto um arquétipo, né?
algo que é apresentado como uma possibilidade de vida plena e com inúmeras construções, e que nós vamos perceber ao longo dos passos, especialmente agora que nós vamos encontrar desafios maiores, que agora nós vamos começar a entrar num momento de desafios maiores para nós aqui na leitura do livro Gênesis, mesmo da questão histórica. Porque como nós comentamos, antes de Abraão, tudo aquilo que está escrito que Moisés redigiu, na verdade, não poderia ser comprovado. Mas, a partir de Abraão, os fatos são fatos históricos, que podem ser retomados, buscados, né? E nessa busca serem avaliados e confrontados com o registro. Mas ele, qual que era a condição e continua sendo uma tradição da civilização judaica? Então, o que acontecia? Essa história não se perdeu. Essa história foi recontada. E Moisés, ele foi talhado no passo como um sacerdote egípcio, mas ele, nas suas raízes e na sua capacidade, ele retomou tudo aquilo que era da sua tradição de origem, na sua metade hebraica. E nós sabemos que essa condição foi por isso que eles asseguraram que a história deles não foi perdida. A Caminho da Luz explica isso. Muito bem. Muito bem. Tá? Esse cuidado, né? Os egípcios já iam passando para aquele... Não, aqui nós estamos falando dos hebreus. Eu sei. Dos hebreus, né? Então, os hebreus, essa oralidade. E depois nós vemos a sua capacidade, falou assim, na historialidade, vamos deixar esse material registrado, porque ele era um legislador. Legislador não dá ficar só na palavra oral, não. Tem que falar e tem que escrever, que é regra. E Moisés foi muito claro nisso. Regra clara, para não deixar dúvida. E isso nós não podemos negar. Legislador meu. E Abraão, cada dia que a gente estuda um pouquinho, nós percebemos a capacidade, por que ele é o primeiro patriarca. Por que ele é o primeiro patriarca? Porque as características de liderança desse indivíduo, então aqui nós estamos falando da individualidade, se reuniu as características todas das pessoas, ele demonstrou passo a passo uma sabedoria impactante. Então não é uma coisa que, se tiverem inventado esse Abraão, inventaram um Abraão muito bem inventado, tá certo? Porque as características dele, as qualidades pessoais dele, nós vamos percebendo. A sabedoria, quando deixa ao sobrinho trabalhar a escolha inicial. Ele poderia, na condição de mais velho, na autoridade que ele competia, falar assim, eu escolho o resto fica com você. Mas ele já caracterizou o seguinte, a generosidade é algo que me pertence. Então, pode escolher. E eu não vejo depois. E ele tinha uma fé inabalável e uma obediência plena, porque ele, essa confiança, você fala da fé, mas confiança. Eu tinha certeza que ele ia ficar mal, não. Eu não ia ficar mal, não. A promessa não tinha sido feita. O pacto já tinha sido feito com Deus. A confiança em Deus era tamanha que ele tinha certeza que Deus, que a gente vê em caminhão, né? Deus é fiel, não é? Ele não acredita, Deus é fiel, a gente não o que significa isso, né? O que é isso? Vocês já pensaram isso, que é Deus é fiel? Eu estou pensando, né? O que será que estão querendo dizer quando atribuem essa condição? Quem é infiel é o homem, quem que rompe o pacto é o homem. Quem que muda de ideia? Quem que muda de ideia e rompe o pacto, porque infidelidade é romper o pacto, é sair fora do combinado. Nós não temos mais essa visão de infidelidade como sendo trair alguém como outra pessoa. A nossa questão da fidelidade é muito além. É permanecer fiel ao pacto, fiel ao combinado.
Então, se eu combino com você que às 7 horas eu estarei lá e eu não chego às 7 horas, eu fui infiel. Esse sentido da ideia, né? E chego só às 9, mas o que é isso? O combinado foi esse. Rompeu o pacto. Não houve fidelidade, né? Não correspondeu àquilo que foi dito, àquilo que foi vivido. E para a posição e a visão de Abraão, a fidelidade de Deus era algo que ele questionava, era natural. Deus não falou isso. Tanto que em momento algum, mesmo quando ele chegou na terra, aliança cuidando disso, a terra já tinha dono. Como que Deus tinha prometido para ele na terra que tinha dono? Ele podia ter experimentado o que ele fez. Construiu um altar e foi rezar, não foi? Então a relação de Abraão com o divino era algo já muito especial. E ele repete isso, nós observamos o final desse capítulo termina desse jeitinho. Então vou chegar lá, né? Não, então vocês vão cair de uma vez. Só falando sobre o pó da terra, é um comentário. Você lembra que nós estamos procurando algum dado que possa ligar o Pai da Mangueira, né? Na doutrina espírita. E agora eu estou lembrando que a gente falou do pó da terra, lembrando que há muito tempo eu li um dos discursos dele, acho que na quarta-feira sim, em que fala tudo sobre o pó. Tudo. Ele começa dizendo que a igreja prega naquele dia duas coisas. Duas coisas são essas. E a resposta, pó e pó. Pó e pó. E a gente falando, ele é muito lembro de falar, né? Ele fala, o pó que somos e o pó que haveremos de ser. Pulve deve o pó que somos. E pulve o pó que haveremos de ser. E fala sobre isso, eu não lembro mais, né? Eu estou comentando que talvez nesse discurso a gente possa encontrar a ligação da gente. Então você falou o pó que somos e o pó que haveremos de ser. Nós comentamos o pó como expressão de origem, né? Então, o pó como expressão do fim. Mas não o fim na terra, mas o fim em termos de origem. Integração com o divino, né? Finalidade. Então, no círculo, ou no círculo, ou no grande ciclo da vida, né? De origem e fim. De onde viemos, de Deus, e para onde se retornará. Então podemos falar para de essência. Por isso, talvez seja aí a ligação. Essência, não? Esse pode não ter exatamente divino. A essência divina. A essência divina, a origem. Origem na origem aqui na terra, não, tá? Origem essencial em Deus, tá? Mais algum comentário? Eu não estou falando, mas você disse no princípio que assim, a semente que pode germinar. E Abraão já tinha essa possibilidade. Então, a gente, o tempo todo, nós estamos dando fruto, não é isso? As nossas sementes, estou falando em ideias. Enquanto ideia, enquanto nós estamos indo contra essa originalidade desse divino, essa semente, possivelmente, ela vai ser, vamos dizer assim, xoxa, inteira. Então, só a partir do momento que nós fizermos aquilo que está integrado com o divino, é uma semente de germinar. Vamos retomar o texto, né, ao qual nós nos referimos. O texto que nós nos referimos está em Gênesis 1 e é o versículo de número 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, e ser-vos-á para mantimento. Então nós temos aqui. E todo o animal da terra, e toda a árvore do céu, e todo o resto da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Então nós temos aqui, nesse momento, a condição da semente como expressão de continuidade de vida. Continuidade. Porque é a partir dessa semente que nós temos o sustento da própria vida. Tá? Não há sustento.
Quando nós falamos de necessidades básicas, nós falamos da condição do patrimônio de Abraão. Você se lembra que nós comentamos que ele tinha gado, né? Tinha rebanhos, tinha prata e tinha ouro. Tá? Então nós observamos que as conquistas de Abraão eram muito mais extensas do que as de Ló, porque ele já tinha conseguido sintetizar de quanto ideia bem prática, para a gente entender, né, o processo, que talvez muitos dos seus rebanhos já tinham de qualidade. Mas muitos dos seus rebanhos já poderiam ter sido convertidos por comercialização, por negócio, porque ele não era uma pessoa dada ao ócio. Então, por negócio, ele, ao negociar os rebanhos, transformou muitos dos seus rebanhos em prata, muitos dos seus rebanhos em ouro, definindo o que é a sequência da vida, quando nós conseguimos transmutar nossos valores e sintetizá-los em condições mais apropriadas, mais sutis e mais nobres, em termos de sinceridade. Coisa que Ló ainda não havia conseguido. Ló estava na horizontalidade, do piso extenso que ele precisava. No caso, Abraão tinha a extensão, mas ele já havia conseguido sintetizar para alcançar faixas muito mais amplas na verticalidade. Então ele poderia colocar uma pepita de ouro, e aquela pepita de ouro, quando o rebanho ainda faria para colocar aqui na minha bolsinha, aqui na minha sacolinha, esse tanto de ouro, uma extensão enorme, um passo enorme. Mas isso já está aqui, ó. Aqui. Isso representa como uma gema preciosa, que seria o quê? Virtude. Que nós exercitamos para a gente conquistar uma virtude, que seria o equivalente a um pezinho de ouro. Quanto de vida que nós gastamos na horizontalidade? Deu a ideia, gente? Quanto de vida que nós gastamos em horizontalidade? Nós às vezes gastamos às vezes 4, 5 existências para poder conquistar. Ainda não é o ouro puro, tá? Ainda não é o ouro puro. Nós gastamos uma simples existência para termos já o contato só. O ouro está aqui, a paciência está aqui, já no meu bolso. Mas ela precisa ser burilada, ela precisa ser purificada para se transformar nessa virtude cristalina. E depois ela prontinha, se fosse uma gema, o diamante, por exemplo, está aqui a pedra. Aí eu digo assim, não, eu ainda vou entalhar, tem que fazer um corte. Que corte que eu vou dar a essa pedra? Que seria a nossa capacidade, que nós já estudamos também, de pegar a virtude, porque a virtude sozinha, ela ainda não é tudo. Os Espíritos nos falam que a virtude precisa estar emoldurada em quê, gente? A questão disso, os Espíritos falam que a virtude precisa estar emoldurada pela alegria. Tá? Olha só, depois que conquistou a virtude, ele não conquistou tudo, não? Mas a alegria não é uma virtude? A alegria é a liga. Não, ela é te dar beleza, dar luz para a virtude. Porque uma paciência triste, ensinesmada, gente, ela se não tem responsabilidade. Então a alegria é que abre o espaço, você não sabe. Começa, é desejo do cristão, e qual? Regozijar sempre. O regozijar sempre fala disso. Da necessidade de nós cultivarmos a alegria e fazer dessa alegria uma expressão espontânea em todas as manifestações virtuosas. Então eu tenho que ser um humilde alegre, eu tenho que ser um paciente alegre, eu tenho que ser uma pessoa que vibra a gratidão, mas de forma alegre. Então todas as virtudes aí nós podemos manifestá-las. A esperança, uma esperança alegre, uma caridade alegre, tá? Porque se você não doa, que então nós estamos falando da caridade dinamizada, né? A doação de si mesmo, de uma palavra, de um conselho, mas fechadão, não dá. E a questão, gente, essa questão da alegria,
Eu acho que o diplomado do plano espiritual, assim, que demonstrou para nós assim, como é que funciona, é o Aniceto no livro dos Mensageiros. Hã? Como é que é? Ele está fazendo um atendimento. Não, mas assim, é aqui uma passadinha um pouco distorcida, vamos falar assim, seria muito o perfil do político, tá? Que fala, mas como virtude, tá? Que é uma pessoa que tem a frase certa, na hora certa, que tem essa capacidade de identificar a necessidade da resposta, mas basta, né? Então, aí eu estou falando a questão do perfil virtuoso. Essa teologia tem a visão e a capacidade de atender a demanda do outro, mas de forma muito assim, tendo aquela posição, aquela postura, que o outro se sente atendido. Às vezes não entendeu o que você falou, mas se sente atendido. Pela energia que passa. Tá? Aí para poder ficar bem complexo para nós. Vamos falar assim, que jeitinho do terreno, tá? Aquele jeitinho assim, né? Vamos colocar. Tá? Então vamos colocar assim que fica fácil, gente, né? Então, Aniceto, tirando todos, ele estava inventando segundas intenções, inventando um ganho de qualquer ordem que ele tem que ter voto lá, né? Em termos disso, né? Não estava querendo conquistar voto, não é? Mas ele tem ele passa pelas pessoas, e para um ele dá um sorriso, para outro ele bate a mão, para outro ele dá uma frase de resposta, mas passa. Tá? E irradiando, deixando um rastro. E André Luiz fica meio preso, né? Aí impacta aqui um tiquinho, aí não, se deve passa, não é assim, né? Não tem que vincular. Então, vocês podem relar de novo, assim, porque o Aniceto, ele dá muitas mensagens nesse movimento super natural. Tá? E aqui, gente, que nós gostaríamos, Deus. Então, aqui nós teríamos o 18, o fechamento da posição que Abrão não perde, pelo menos por enquanto. Ele vai ter os escorregados dele mais pra frente. Mas até agora, Abrão está inteiramente alinhado com os projetos do alto em relação à sua própria vida. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Ele faz todos os movimentos de assentamento. O que significa isso? O meu piso agora é aqui. E isso é muito importante, gente. Nós muitas vezes vivemos a vida, mas nós não nos apropriamos do nosso compromisso com a vida nesse piso atual, que é aqui e agora. Então, o que ele fez? Armou a tenda, tá? Morou ali e construiu o altar. Porque nós temos de edificar o altar onde nós estamos. Porque nós falamos o seguinte, eu vou ser feliz, a felicidade não é da terra. Mas a resposta é a felicidade total ainda. A felicidade plena ainda. Mas não tem felicidade. Né? Então, dentro da nossa possibilidade de assimilação ou de sintonia, nós podemos edificar um altar do Senhor em qualquer circunstância. Quer seja como católico, quer seja como uma pessoa, como pagão. E aqui tem a ideia como pagão, gente, porque Carvalhais de Mamre, quando a gente vai estudar historicamente que lugar é esse, o que significava isso, os pagãos faziam os rituais de festividade, as festas de festividade, nos trabalhos, nessa região. E olha só, Abraão, o Boazinho é o lugar que eles fazem a oração deles, então é aqui que nós temos também. Porque para esse povo, e aqui não é uma discriminação, mas é uma identificação inteligente, sagrada. Se aqui é o contato deles com o que eles acreditam que são mais divinos, mais puros, então aqui é o melhor dos lugares.
ainda que não seja a minha forma de ver. Então, para nós, qual que seria o lugar, vamos falar assim, mais, vamos falar assim, resguardado, mais trabalhado, de uma casa espírita? A gente imagina, né? Que lugar seria esse? Eu imagino que a casa de passo seja um lugar muito especial, eu concordo. A casa de passo deve ser um lugar especial demais. A gente imagina que não tem a visão. Mas ele informa que a casa de passo tem todo um resguardo especial. Seria como se fosse uma sacristia, né? Seria como se fosse o bloco cirúrgico de um hospital. É um lugar resguardado. Então seria um lugar teoricamente mais purificado, onde tem mais confusão, sem dúvida, mas é onde a higienização também é mais efetiva, para assegurar a possibilidade da continuidade do trabalho. Porque aí nós depositamos, são, entre aspas, os nossos pecados, né? Quando nós os entregamos e assimilamos o que há de mais puro no atendimento das nossas necessidades. Então nós podemos fazer essa série de correlações e edificar o altar nessa região retrata um reconhecimento. E como será que ele foi visto por aquelas pessoas? O próprio Carvalho é uma das vezes mais dura, né? Carvalho é centenária, é o exemplo mais novo. Então nós observamos, mas de uma postura muito rara ali, né? Se nós pensarmos, foi ali que a gente foi colocar. Então aqui é o lugar nobre, aqui que é o lugar onde a montanha tem aspecto, ele podia falar assim, nossa, não vou mexer não, por que são essas peças de fertilidade? Orgia, uma liberação sexual em nome da fertilidade, para agradar os deuses pagãos, não poderia ter. Não mexeu pelo estudar o Deusinho nesse lugar aqui, você tem, é o fim do fim. Nada disso. Postura de alguma forma, sabe, essa repertório, né? Do ponto de vista dessa análise que nós estamos fazendo, né? Certamente caberia uma outra análise. Mas, antes da construção, o diálogo de Deus para com ele foi um diálogo muito interessante, porque além de definir a visão como um dado, ainda tem um outro. Levanta-te e percorre. Percorre. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Vejam bem, existem duas etapas importantíssimas no processo da evolução. Nós não vamos apropriar as experiências só por identificar. Existe tal extensão de terra, existem tais possibilidades. São dois passos desse estado. Nós não podemos falar só, existe isso. Nós teremos de fazer um movimento, nos levantar e percorrer, sem de mudar de piso. E a construção da evolução dá-se passo a passo. Então, chegar no Espírito vai falar assim, eu li isso, eu vi isso, e aquilo, eu fiz reunião de materialização do seu caminho, espíritos sendo conduzidos de forma efetiva, pessoas que tinham expressões de limitação física sendo trabalhadas e curadas, de tudo isso. Mas isso não nos pertence ainda. Só nos pertencerá aquilo que nós tivermos percorrido. Aí é a questão da conquista. Isso, na cultura e nas negociações da época do Oriente, várias práticas. Quando alguém adquiria uma terra, você adquiria a terra. Aí a pessoa fala o seguinte, bom, então tá. Eu adquiri, a pessoa fala assim, esse monte todo que você está vendo, é isso que você está comprando. Aí a pessoa fala assim, então tá, então agora nós vamos percorrer a terra para poder conhecer
qual que são os meus limites. Os meus limites. Então a pessoa, para fechar o negócio, aí nós estamos falando do negócio, do contrato de compra e venda. Para poder fechar o contrato, ela tinha de percorrer a extensão daquilo que ela adquiriu. Então, Adão recebe a primeira proposta de identificação e a segunda de reconhecimento a partir de novo da fixação de que piso é esse. Que piso é esse que me pertence. Tá? Percorrendo. Tá? Passo a passo. Então, saindo da condição do que seria a proposta exterior e que foi vivenciada e que continua sendo uma prática, porque a primeira coisa que você faz quando você adquire alguma coisa, não, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Aí a pessoa pensa assim, ó, depois daquele morro tem 3 cachoeiras, que também te pertencem. Mas a cachoeira, eu nem vi a cachoeira que está atrás do morro. Então agora é o caso de percorrer para identificar com precisão aquilo que eu realmente consigo, tá bom? E ele realmente faz todo esse movimento, toda a extensão, né? Na largura e no comprimento. E isso que acontece conosco quando nós nos empenhamos em trabalhar uma construção íntima. Nós precisamos percorrer. Então vamos lá falar o seguinte. Bom, o amor, vamos colocar, o amor, que o amor fica fácil, porque ele é mais estudado, fica fácil eu poder definir o que é a ideia do gesto. Como que o amor começa nas suas manifestações mais simples? Nas combinações simples, não é? As combinações simples. Então começa lá no mineral as combinações simples. Depois começa os trabalhos de solidariedade já no gênero vegetal. Já se manifesta no plano instintivo no animal. E as várias expressões de amor na condição humana. Tudo é amor? Tudo é amor. Mas é um amor que precisa ser percorrido em toda a sua extensão, para que ele possa alcançar, que começa lá na atração, para chegar na expressão máxima do amor universal, do amor em Deus. Mas nós teremos de percorrer isso. E aí sim, ele será dado a nós. Aí ele nos pertencerá. Certo? Deu uma ideia? Vocês querem fazer algum comentário até aqui? Eu também para tornar, né? Nem sempre tomar posse e produzir, né? Nem sempre tomar posse representa produzir. Mas a posse legítima, a posse verdadeira, do ponto de vista espiritual, ainda posse, a gente só possui o quê? O que dá, gente. Nós só possuímos aquilo que nós doamos. Não é isso? Nós só possuímos aquilo que doamos. Claro que é uma produção. Porque aí não era posse legítima. Porque ele me pertence de tal forma que eu não preciso reter. Aquilo lá faz parte do meu ser. Então é fácil. Eu realmente distribuir. Isso, o doar não significa perda. Né? O doar não significa perda. Essa é a grande questão. Porque a gente associa a produtividade a uma questão, se eu doar, a quem dou que tenha pedir sempre, não é isso? Não. Então essa frase, que é uma crença, né? Que estruturou o nosso comportamento egoístico, né? O nosso comportamento egoístico, mas nossa senhora, se eu der, é certo que eu vou ficar sem. Então isso aí cria uma condição de autodefesa, de um aprisionamento, esquecido de que nós só detemos. Se Deus não tiver da nossa mão, ó,
Mas é que ele assiste de assiste, pesando que se recebe. Isso, mas eu só dou aquilo que eu já tenho. Por exemplo, ideia. Nós conseguimos repassar uma ideia que não está clara para nós? Não. A gente enrola, fala, e depois fala assim, nossa, a gente não conseguiu. Mas eu não consegui repassar porque na verdade ainda não está claro para mim. Aquilo ainda não me pertence. Vamos colocar. Aquilo ainda não me pertence. Mas quando aquilo já me pertence, você explica, mas nossa, que fácil para a pessoa. Porque ela tem tamanho domínio daquilo que ela repassa com segurança, com uma naturalidade. Por isso os livros eram tão, vamos falar assim, fáceis, né? É contar uma historinha, é como isso, é como aquilo, né? Então, porque não entendeu, não, gente? Então é como isso aqui também, né? É como uma rede, é como uma pedra, vou te dar, tá? Tá? Ele abraça mesmo, sabe? Fala sobre essa mulher frustrada, né? Para ficar fácil de bola ainda. E isso é muito, né? Quando a gente pensa que doar alguma coisa perder, exatamente o contrário. A ideia é que tudo que não voltar estará perdido. Estará perdido, exatamente. Se quiser, não vai entender. E esse fluxo da vida, né? O fluxo da vida. Maria José, depois vai depois de paz. Sim, quando não perder as nossas funções, levanta, pela personalidade do Abraão, desde a origem, e ser observada por todos que vão entrar, porque vamos levantar os olhos, ter a visão clara, acerca do que a gente está, e possa estar levando, e você possa estar levando o outro, a autoridade. E aí eu vejo assim, a autoridade fala, o horário que eu cumprir, tudo é mental. Está 9 horas, eu estar lá às 9 horas. Mas eu não sabia o esforço que o outro fez para estar às 9 horas. Se eu esqueço de levantar os olhos e ter a visão clara, vamos fazer que a referência de autoridade, cada um tem a sua essência, ela não é só a essência dela, ela faz parte do coletivo, faz parte do contexto, e às vezes ela não dificuldade. Ótimo para citar a cabeça. Eu não devia tudo da alegria. Eu não quero explorar o contexto. Isso. Tá, então, gente, a colocação dela, eu fui muito Moisés, né? Eu fui super Moisés, né? Era 7, não era não. O atrasado chegou não. O meu exemplo, tá? O meu exemplo, era 7. Quantas vezes eu falei que eu também não fiz. Então, gente, o que nós teríamos que apropriar da sua contribuição seria o seguinte. Se a misericórdia confusa isso sim. A misericórdia confusa. Por quê? Se eu chegar às 9, eu estou perdido. Eu estou perdido. Se eu chegar às 9. Porque aí eu cumpri o pacto, eu fui infiel, tá certo? Eu fui. Dentro da minha medida. Agora, para a misericórdia, que avalia o indivíduo dentro das suas condições especiais, que cada um é especial, ser único, tá? Para algumas pessoas, chegar a 7 já seria uma infidelidade, porque elas tinham condição de chegar a 100, tá? Mas a 7 já deu uma margem de tolerância. Mas se ela deixava chegar a 7, ela ficou trabalhadora de última hora, desnecessariamente. No entanto, aquela que pela dificuldade veio para o seguinte, fiz, mas teve um ônibus, teve isso, teve aquilo, uma série de obstáculos para que ela chegasse
E não por preguiça, por latidão, por indiferença. Aí não tem que ver os motivos, tá certo? Aqui o meu exemplo inicial foi um exemplo de descaso, tá? O combinado era 7, bem simples meu exemplo, era 7, a pessoa não se empenhou para chegar a 7 e chegou a 9. Mas o outro esperou, não importa. Esse é o meu exemplo simples. Mas é claro que existe nuances. Mas como o tribunal cai onde? Na consciência. Por isso que eu falei, então, se eu chegar lá, eu estou mal. Super mal. Porque eu vou me cobrar esse posicionamento. Porque eu só cheguei a 9. Eu vou me cobrar. Agora, como Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Como ler? Então, qual é a sua leitura? Se a sua leitura valida todos os seus esforços, bom para você. Mas a consciência não aceita lasanha, nem artimanhas de maquiagem. A gente não faz isso pra gente não, a gente faz tudo bem direitinho comigo mesmo. É isso não. Porque quando nós falamos de mergulho na consciência, é aquilo que é coerente com o nosso plano interno. Se eu já posso produzir 100 e estou produzindo 1, eu vou me cobrar isso em algum momento da minha trajetória evolutiva. Eu devo isso para a humanidade. Eu devo isso para a humanidade. No nosso tribunal programa. Exatamente. Então a questão é intransferível. Agora muitas pessoas têm esse posicionamento da cobrança muito radical. Eu tenho só notícia que eu tenho essa questão como olhar pessoal, que é um surto, né? Que essa disciplina até a cirurgia coloca para nós. Não dá para chegar atrasado, né? Não dá. Mas mesmo tendo isso, em algumas situações, pode acontecer. E a gente tem vivido isso, porque são fatores externos que não dependem de nós. A gente faz a nossa parte. E aí, você pode chegar com o seu atraso e virar para a pessoa e falar assim, aconteceu isso. Aí não é possível negociar isso diante desse atraso, estabelecer e renovar o nosso pacto, embora não tenha sido cumprido dentro daquilo que foi a proposta inicial. Aí que tem a questão. A gente não já taxar, já no primeiro momento que não cumpriu o que acabou. Então aí nós já estamos trabalhando o quê? Que a misericórdia traz para nós um plano de exercício da flexibilização. Tá? Nós hoje somos chamados a trabalhar a flexibilização. Como eu exigi dessa criança pontualidade em relação ao outro que possuía todas as condições para estar trabalhando? E muitas vezes na escola não tinha aquilo que na época que eu muitos anos. E aí ela não tinha aquelas condições. Então como é que você estava nessa criação, dessa cobrança, dessa cobrança escolar, não falta de tempo. Mas se essa outra, se alguém tem relação ao próprio, eu posso muito. Então eu acho que eu fico pensando que minha mãe tem que fazer as vezes, que a perna para mim pode me levar na vida, para eu estar levando. Então às vezes a gente é tão injusto na realidade que nós estamos pensando, a gente esperando o tribunal da consciência. Então eu faço meus questionamentos, minhas meditações para nós. Essa questão, ela é de todo isso. Não adianta, né? Eu posso te dar uma resposta super bacana aqui. Super bacana. Mas ela pode não te atender em nada. Porque ela é de todo isso. E que é o tanto. Eu poderia te dizer o seguinte. Essa criança aqui não tem nada. Dependendo do meu ponto de vista. Eu posso ensinar para ela. A única coisa que não tem preço é a pontualidade. Olha só. A única coisa que não tem preço, que não se compra na livraria,
foi o seguinte, isso, se você for uma pessoa pontual, é uma coisa que pode ser um diferencial para você. Eu posso te ensinar isso para ela. Olha, isso vai ser, você vai ser então uma pessoa que vai chegar sempre na hora. Isso depende só de você. Então eu vou te ensinar a ver a hora no relógio. Comece a trabalhar isso, porque só você. Isso vai ser bom para a sua vida, quando mais na frente. Um funcionário que é pontual tem mais valor do que o outro que é descompromissado com o horário. Eu poderia te responder isso, e isso para mim ia me atender. Isso ia me atender. Mas pode não atender ninguém. Assim. Então são questões de foro íntimo. E quando nós somos colocados nos lugares certos, dentro das circunstâncias, talvez essas crianças, tá certo, Rodrigo? Essas crianças desprovidas de quase tudo, materialmente falando, elas precisavam só do seu aconchego, do seu olhar amoroso e do acolhimento, tá certo? A questão não era nada de pontualidade, era alguém olhar e agir. Então são tantas, né, variáveis, e passando pelo filtro de cada qual, pela lente de cada qual. Eu acho que o nosso grande desafio, e esse estudo que a gente faz, ele permite exatamente esse tipo de reflexão, para ampliar para nós a visão da vida mesmo. Porque cada um traz uma série enorme de experiências. Qualquer um poderia estar aqui à frente e repassando, né, a partir das suas experiências pessoais, de tudo aquilo que acumulou, não apenas essa existência, mas em muitas outras, valores a serem discutidos a partir dos caminhos pelos quais percorreu. O que percorreu? Só um minuto que tem nossa pessoa. Eu gostaria de lembrar que fala que a gente não fala aqui, né? Que tu era de fala lá, eu me lembrei do livro Carícia Social, quando as pessoas tocavam com carinho e tal, a gente era fácil, carinho, e eu acatei, né? Então eu sei que não foi carinho era a própria Então, o que nós estamos observando na atualidade, tendo essa nossa prática horária breve, né? Mais breve que eu estou apresentando a tolerância. Então, os cristãos, nossos então, nós deveríamos nos lembrar que nós não podemos sugerir retomar a posição de graduação de amizade, de tolerância, de justiça, de participação, porque atualmente tem que ter carinho, uma edição de qualquer coisa. Então deveria ser um dos nossos objetivos, como você falou lá no cidadão, de olhar para cima, um dos nossos objetivos, como cristãos, deveria ser a retomada do carinho, não só com relação a você mesma, mas com relação ao seu carinho chegado, ao seu vizinho, porque nós estamos carentes de abraço, de carência de telefonema, de carência de responsabilidade, estamos obcecados. Se eu retorno a gente obcecada era uma dor, né? Então, você pode doar, quanto mais carinho você doa, mais carinho você vai receber. Quanto mais você faz. Aí nós temos algumas leis que definem a condição de vida, né? A lei de devolução, né? A lei de devolução. E aqui eu até me permitiria substituir uma palavra.
ao invés de carinho, porque às vezes o carinho já fica muito, vou falar assim, isso, muito próximo. Então acho que nós poderíamos colocar uma outra palavra que antecede o carinho. Nós poderíamos usar a palavra cuidado. Tá? Em termos do cuidado com o outro. É por isso que eu coloquei cuidado. Cuidado aqui, o cuidado com a pessoa quando você deixa, né? A pessoa está na frente, quando você oferece a ela, você deseja alguma coisa. Então, gestos anteriores a esse carinho, ainda exatamente, gentileza, tá? Então, nós estamos carentes até desse tipo de cuidado, tá? Então, é algo a ser pensado. E nós, espíritas, somos muito fracos nisso, fraquíssimos nisso. Se tem uma matéria que nós não somos bons, é esse, em termos do envolvimento. Não é esse negócio de trabalhar com não é isso, tá? É a questão do cuidado mesmo, uns com os outros, tá? Às vezes a pessoa está um pouquinho triste, né? E você percebe, você fala, não vou nem chegar perto, né? Porque o que será que vai vir? Um exercício enorme. Nós somos ótimos para receitar passe, né? Receita passe com beleza, receita um curso no lar com beleza, passe, curso no lar, oração e leitura certificante. Esse é o kit mínimo do atendimento fraterno, não é? O kit mínimo do atendimento fraterno. O popular certificado. Então, passe, culto no lar, oração e leitura certificante. Né? O atendimento fraterno, se não tiver esse kit mínimo, ele está fácil, tá? Porque aí depois você passa para a especificidade do problema de cada qual, né? Nessa história que está aí, tem que fazer um trabalho de imitação à leprosidade, ou outro. Não, você tem que trabalhar com criança e evangelização. Nossa, porque questão de dinheiro não é tudo. Então, nós temos. Então, isso nós não podemos de fazer. Mas, será que nós estamos escutando a demanda real daquela pessoa que chega e fala? Escutando a demanda real, em termos desse cuidado que ela reclama, na verdade, ela não pede, ela reclama, né? Implora. Às vezes é expressão visual. Mas nós não temos essa habilidade. E no nosso curso, né, de liderança, né? Nosso curso de liderança teve uma aula que envolveu exatamente isso, que foi a dificuldade com o acolhimento. Onde nós temos a dificuldade de demonstrar, aí sim, demonstrar o cuidado. Porque uma coisa é o seguinte, você está no ônibus, aí você pisa no pé da pessoa, aí você olha para a pessoa, e não faz nada, tira o pé. Aí você vira para a pessoa, pisa no pé da pessoa, e cai, né? E tira o pé. Você pisa no pé da pessoa, você olha para assim, desculpa. Qual que ficou mais atendido? Nós precisamos da expressão clara das nossas intenções. O que só tirou o pé pode ser, eu vi, mas será que o outro sentiu atendido? Não me pedir trouxa, hein? Que trouxa, né? Nem eu pedir desculpa, né? Então, se nós conseguimos fazer os passos, mudar a postura, porque eu podia continuar fazendo o trabalho e não, né? Acho que até gostou, estou mais uma quinta, está no pé, chega, né? Poderia, mas nós estamos, assim, num exercício crescente de manifestações de cuidado com o outro. Mas, lembrando algo que nós já falamos aqui inúmeras vezes, o óbvio tem que ser dito. Nós ainda estamos nessa fase de demanda. O óbvio precisa ser dito. Então, é óbvio que a pessoa que tirou o pé fez assim, está de alguma forma demonstrando, né? Que ficou desagradável.
agradável mesmo. A gente está lançando uma semente também, frutas, o que fez com você é gentil. Você claro que você gosta. Se você pergunta, se você demonstra seu desculpa, né? Desculpa. Isso pode ser uma semente que é usada no início do outro, porque é mais do que uma semente, gente. É mais do que uma semente. Porque higieniza o campo mental daquele que recebe o pedido. Higieniza o campo mental daquele que foi ofendido. Dá ao ofendido a chance de desvincular-se plenamente da situação. Exatamente. Então, quer dizer, aí a pessoa vira e fala assim, não pediu desculpa, uma palavra, às vezes é tão superficial. Quer dizer, se for superficial do outro, o problema é do outro. Mas quem recebeu o pedido, se recebe o plenitude, ele ficou sabendo. Hã? Já fala assim, eu pisei, não quis pisar, nem falar nada pro outro, né? Ainda tem uma desculpa. Não, ele tem desculpa, mas não é nesse ônibus voltar e dizer como que eu ia pisar. Como que eu ia não pisar no pé? Claro que ia pisar. E aí ele fica justificado no seu alto de descuido em relação ao outro. Gente, ó, muitas pessoas têm muita dificuldade de pedir desculpas, né? E muitas pessoas têm muita dificuldade em manifestar o seu cuidado. Muitas pessoas têm dificuldade aí, para além de manifestar o seu carinho. Tem noção? Acaba não tem noção. Já ajudado está. Aí, ó, gente, ó. É isso, né? Vamos falar, não vai saber. Eu nunca nem imaginei que tivesse meu lugar aqui, né? Então, pode dizer. Sem dúvida. Não, levantar os olhos, gente, é algo extremamente dinâmico, né? É uma posição íntima que é uma definição de propósito de vida. O que eu quero? O que eu quero? Eu quero atender o convite da vida? Eu quero atender o convite da vida? Então, isso é levantar os olhos. Tá? E aqui nós estamos falando de convites da vida, viver plenamente. Né? E nós estamos paralisados na morte da mesmice. Então eu quero. Isso é levantar os olhos. Agora, percorrer, sem dúvida que gasta tempo. Tanto que para percorrer, gasta quantos dias a cavalo? Você vira e fala assim. Aí a pessoa fala assim, se você percorrer a extensão dessa terra que você comprou, você vai gastar 3 dias a cavalo. É uma medida. Então definimos que realmente, para nós apropriarmos aquilo que nós já identificamos, consome um tempo que envolve esforço, perseverança e uma série de outras virtudes. É consciência dispersa, né? Tá? E o desejo interno, e tem isso também, né? O desejo interno sustentado nessa conquista. Porque eu digo assim, nossa, 3 dias, eu posso falar assim, né? E eu te veio o que em mim? A preguiça que nós estudamos há 15 dias atrás. Eu falei, nossa senhora, nós não sentimos preguiça de nós, gente? Inúmeras vezes, quando nós replicamos comportamentos, que preguiça de cada gente, você fala, nossa, com tanto conhecimento e ainda estou reagindo desta forma. Então é um percurso mesmo, esse percorrer que envolve
esse movimento de quedas. E Abraão vai nos ensinar isso também, que mesmo aqueles que estão sintonizados, ligados a uma relação com o divino clara, nessa verticalização, ainda estão sujeitos, na condição nominal, a movimentos que realmente representam essa retomada de pisos anteriores, pisos menores, pisos mais baixos. E a gente da dificuldade que o ser humano tem desculpa, caindo a gente, e está com a gente mesmo, e a gente é mestre como cobrar, né? Porque nós somos mestres cobrando o seguinte, a gente diz para uma criança, olha a palavrinha mágica, dá licença, por favor, obrigado. A primeira coisa que eu ensino para uma criança, palavrinha mágica, essa palavrinha mágica, às vezes, vai ser tão difícil dentro de uma casa, e não é assim, eu estou no sentido assim, mais nítido assim. O marido está lá fora e a gente está dentro de casa. Vamos lá, traz um celular aí para mim, nem por favor, nem obrigado. Entende? Então, eu acho que a gente tem muito para concorrer, assim, para tentar. Isso significa o quê, gente? Falta de cuidado nas relações. Isso significa falta de cuidado. Aí que eu quero te pegar, de repente a gente se vê, Lenê, com tanta dificuldade em fazer leitura desse cuidado que a gente tem que ter em relação ao outro. Você está entendendo? Entender qual cuidado que eu tenho que ter com o fulano. Então a gente ainda tem essa dificuldade, eu estou falando a gente... Talvez lembrar... Como cuidar? Então vamos colocar, pode ser verdadeiro também. Talvez no exercício esteja entender que a capa da civilidade, vamos colocar, a capa da civilidade não é para ser usada só para educar. Tá certo? A capa da civilidade é para ser usada na relação com o outro ser humano, seja ele íntimo, familiar, consanguíneo ou não. Tá? Então a capa dessa civilidade é o que diferencia o homem da barbárie do homem, dos dias atuais. Então, realmente cuidarmos das nossas relações. Porque aqui em casa as coisas podem ser conduzidas de uma forma tão mais grosseira, né? Tão mais grosseira, que você pode dizer, mas o que é isso? E muitas vezes não é o modelo que recebe. Não é o modelo que recebe. Exatamente. Exatamente. Confundir intimidade com falta de educação. Simples e perfeito. Mesmo assim, ela ainda é útil, porque na verdade a gente falou que depois da saturação, você tem a técnica e tem essa gente, você está fazendo de novo, né? De novo, até que um dia você realmente pensa, fala, eu quero mais, né? Eu vou passar os dados, já fazer diferente. Sem dúvida. É a questão do despertamento, né? Então, nós já temos chance de conversar questões são básicas aqui, e olha só, gente, falar sobre regras, né? De relacionamento é uma coisa que a gente passa assunto para reunião de evolução. É assunto para reunião de evolução, porque pela forma como nós nos tratamos, nós não estamos falando da nossa idade espiritual. Se nós não falamos os condutos com o devido respeito, nós somos mestres em cobrar e em anotar. O nosso ano foi assim. Mas como nós será que esquecemos enquanto pessoas? Então a história, né, do Brasil, que é muito comum, né, a gente fala, nossa, pessoas são muito mal educadas no trânsito, né, querem só ver o seu interesse e pronto. Então, falta de educação e egoísmo. Entra no elevador, ninguém dá um bom dia, né? Coisas assim do interior, né, que
é muito mais próximo, né, o relacionamento, né? Quem chega do interior às vezes faz esse comentário quando chega na cidade, porque eu chego na sala de aula, dou bom dia e ninguém me responde. Um comentário, que acontece, dou bom dia. Por que as pessoas aqui são assim? E no plano espiritual e nosso lar, você lembra que eles falam que eles circulam pelas ruas e se cumprimentam? Lembra disso? Por que será que André Luiz colocou isso no livro? Deve ter sido uma coisa, né? Tem uma mensagem, não se cumprimentam. As pessoas, ao cruzar umas com as outras, trocam olhares e se cumprimentam. Hoje é a mesma coisa. Então nós observamos como nós temos perdido isso, né? Oi? É verdade. Então é muita coisa para a gente retomar e definindo o que seria. Agora é viver, né? Agora é percorrer, né? A questão é percorrer. Gente, quem mais ficou sem dar a sua opinião, que gostaria de falar? Tudo bem? Bom, nós podemos considerar esse capítulo vencido. Tem algum ponto que vocês gostariam de registrar? Mas tem aquele filme daquela pessoa que caiu das trevas e ele foi tão gentil lá que conseguiu sair do mar. Qual que é? Poder da gentileza? Tá, então. Agora, tem um que fala do poder da gentileza, uma pessoa que era, assim, foi fazer, era um professor, né, tem isso, não sei como falar os dois. Achei a ideia de ilustrações, de falar sobre a gentileza. A pessoa chega no gabinete do prefeito e vai dar uma solicitação para reformar a escola, da cidade que ele tornar uma situação muito precária. Minuto? Então, aí, né, ele chega lá no gabinete, né, na prefeitura, e era uma pessoa de cor, né, e aí essa pessoa é simples, e aí tá lá aguardando para falar com o prefeito. Aí o prefeito lá e o pessoal da casa e fala com ele que era para poder ir na casa dele, que ele era serviçal, e mas ele falou um monte de coisa que era para certo que aconteceu na casa dele. E ele responde a tudo, atende a tudo, aquilo que é solicitado, de forma muito pronta e tranquila, faz tudo que obedece. E na verdade a festa era para, na casa do prefeito, era para receber outra pessoa, né, novo, que tinha chegado na cidade, uma festa que era mais ou menos nesse sentido. E aí quando chega na hora da festa, a esposa manda ele mandar isso para lá, mudar de lugar e fazer tudo, e ele se presta toda sorte de serviços, braçais e humildes da tal recepção. E aí, ao final, quando procuram saber o convidado, né? Aí ele se apresenta, né? Se apresenta que era ele próprio. Então, todos morreram de vergonha, né? Porque como ele havia sido submetido e tratado daquela forma totalmente indevida. E aí com isso ele aproveita a oportunidade e fala, né, no que era o desejo dele, que era a reconstrução da escola lá, que seja por um motivo ou por outro, né, ele obteve a princesa, né? Se foi por vergonha, por constrangimento, sei lá por quê, mas a resposta veio. Então demonstrando que às vezes pequenos gestos de gentileza podem trazer como resposta aquilo que a gente almeja, né? Que é muito mais amplo. E possivelmente, pelo visto como ele foi tratado, vocês acham que ele ia ser atendido? Possivelmente não. Possivelmente não. Mas foi mesmo a situação que abriu esse espaço. Então são marcas que ficam e que a pessoa acaba se sentindo devedora, né? Devedora em termos de retorno, gente. Mas são muitos, né, os pontos para a gente refletir. Mais algum ponto nesse capítulo?
Hebron, né? Junto a Hebron, é interessante, né, aqui? Junto a Hebron. Hebron, que é uma região que fica ao sul de Jerusalém, que tem todo um sentido histórico, muito importante, extremamente significativo, que é um nome que fica para nós aí, para definir um ponto de adoração. E que no histórico também da civilização, nós temos um registro que se repete no tempo. Vamos ainda deixar como uma marca aqui. Ló. Ló, ainda para a gente ficar com esse registro de Ló. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da Campina e armou suas tendas até Sodoma. Então ele conseguiu ter a escolha no lugar, na direção de Sodoma. Então ele colocou o olhar e ele chegou até Sodoma. Então, junto de Sodoma. Então nós temos aqui os lugares que ficam para nós, para ficar como uma referência para o próximo capítulo. O próximo capítulo, gente, fechado então? Próximo capítulo, eu queria fazer uma coisa, porque a primeira parte dele, eu queria ler a primeira parte dele, mas nós não vamos ficar nele não, e já passar para a segunda parte, Ló é levado cativo, quando começa o versículo 12. Porque o início fala de uma condição já das contendas, como se a gente começasse a perceber os confrontos, tá? As guerras de interesses, as lutas, porque é exatamente guerra de 4 reis contra 5. Isso não é normal que não. Sim, mas eu não estou querendo ficar muito tempo nessa reflexão, tá? Não requer isso. Então eu queria só ler hoje, tá? Se a gente fechar e já ir embora, porque uma ideia, eu achei que a gente já ia começar nele hoje. Então eu queria simplesmente ganhar um tempo a gente fazer leitura, a gente perceber se alguém quiser, tiver interesse, em conhecer historicamente esse confronto, essa guerra, aí fica um estudo histórico pessoal. O que nós vamos estudar é a condição da agressividade da guerra. É isso que é a crônica que nos interessa, tá bom? Então vamos lá. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, você não tem nem ler, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bisa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Sineber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, Laomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Ateorotecarnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Sapé, Quirim, Acaim, e aos Oréus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tomaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Agazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar,
4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram. Vocês entenderam por quê, gente? Se vocês quiserem comentar, então nós deixaremos os minutos iniciais da semana que vem, tá certo? Então, vocês entenderam? Porque de repente a gente pode pegar só os 4 contra 5 e como que foi o movimento, mas eu acho que, tá certo? Que seria o caso de pegar um mapa, isso não é o nosso projeto, né? Então tá bom? Então combinado. Então semana que vem a gente começa com o locativo, tá?